chamar aqui nesse momento a nossa irmã Gisélia, que vai falar a palavra de Deus para nós nesta noite, nessa série de live Família aos Pés de Jesus. Glória a Deus. Exaltado seja Deus. Ela chegando aí. A paz, Dona, tudo bem? A paz, tudo. Dá para me ouvir bem, Isabel? Eu estou ouvindo. Os irmãos também, eu creio que estão ouvindo bem você aí, minha irmã. Irmãos, clica aí nesse coraçãozinho aí do lado, porque quando vocês clicam aí, vocês estão dizendo para o Instagram que está gostando da live. E aí a nossa live vai ser abençoada. E também compartilha clicando nesse aviãozinho aí. E Gisélia, que prazer enorme te ver, minha irmã, falar com você. Que bênção, quanta alegria no meu coração, quantas trajetórias e orações já passamos juntos. Faculdade, igreja, evangelismo, né? Na equipe ali Valentes de Davi. Muita coisa aprendemos juntas aí nesse Mato Grosso maravilhoso. Verdade, Bel. Para mim também é uma alegria. O convite que você me fez para estar participando da live, eu até falei, Bel, é a primeira live, né, que eu faço assim junto, mas é muito bom a gente poder falar do reino, a gente poder abençoar e somar, né, para abençoar outras vidas. Sim, então, assim, eu acompanhei um pouco das lives que você fez com o propósito Família aos Pés de Jesus e foi tremendo. Cada um somou de uma forma diferente para alcançar vidas que precisavam, né, daqueles pontos específicos, né, para serem aplicados. E eu creio que o Senhor também vai continuar falando. Não importa a quantidade que está agora, mas o importante é que vai estar no feed e as pessoas vão sendo abençoadas. De repente uma palavra, algo vai tocar no coração. Uma frase, algum versículo, alguma coisa. A Bíblia diz que a palavra não volta vazia. Então, isso é o importante, né? E eu quero dizer bem-vindo, né, para as pessoas, para também aqueles que vão estar vendo esta live também, quando já postado no feed. Que Deus abençoe a vida de cada pessoa, que o Senhor fale tremendamente no coração. Agradeço também a amiga Patrícia, que está aí. Convidei também outras pessoas também para participar da live. Mas, às vezes, o horário de Mato Grosso é um horário que o pessoal está trabalhando. Verdade. Hoje você falou aí que é a primeira live que você participa, a primeira de muitas, porque Deus vai te usar também, com certeza, para abrir também um espaço para convidar outros para pregar aí junto com você. Porque, como eu disse aqui no início, Deus tem dado essa ferramenta ao povo dele para evangelizar. Então, hoje nós temos aí muitos youtubers, muitos blogueiros, né? E Deus tem nos dado de graça essa ferramenta, né? Para poder entrar nos lares de muitas pessoas. Alguns vão depois compartilhar o link nos seus grupos de amigos, de oração. E assim a palavra vai sendo divulgada, né? Eu creio no poder da palavra. Com certeza, Bel. Quando você quiser, a gente pode começar, você decide. Pode prosseguir aí, deixa... Pode começar, meu amado, deixa Deus falar. Tá. Se porventura, em algum momento, não sair voz, algum ruído, você me avisa, tá bom? Tá? Bom, quando o Abel me convidou para participar dessa live, eu fiquei pedindo ao Senhor o que eu poderia estar falando para estar somando. Então, assim, eu senti que uma passagem em Mateus 7, do versículo 24 ao 27, que ele fala sobre a casa construída na rocha e a casa construída na areia. Eu quero estar primeiramente lendo aqui. Fala assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu,
porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu a sua casa. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Então, assim, quando eu li esse tema aqui, que Deus ficou queimando no meu coração, que eu fui fazendo um paralelo em relação à família, quando a gente fala família aos pés de Jesus, é aquela família que ela é construída sobre a rocha. E não é qualquer rocha, não é uma rocha que, dependendo da pressão que ela sofrer, ela se rompe. Não, mas a rocha que é Cristo, a rocha inabalável. E aqui nessa passagem fala sobre o alicerce. Como que seria então a nossa vida em relação a esse alicerce? O nosso alicerce, eles têm que estar, esse fundamento, ele precisa estar na palavra de Deus, ele precisa estar nos princípios, nos valores do reino, ele precisa estar na oração, nas disciplinas espirituais, que muitas vezes até nós falhamos. Mas, ou seja, nós precisamos ter esse alicerce, essa base, nós precisamos estar firmado em Cristo. Porque quando vier os maus momentos, as tempestades, o nosso barco não afunda. Jesus, ele está no barco, ele está conosco. E nós somos testados de tudo quanto é lado. E nessa pandemia aqui, tem mostrado claramente como que as famílias foram afetadas. Às vezes, quando não teve aquele diálogo em si, na família, o que aconteceu? Muitas vidas, muitas coisas que estavam debaixo do tapete começou a vir à tona. Começou a ser mostrado. Então, as crises emocionais, existenciais, crises familiares, elas começaram a ser expostas. Porque era algo que estava debaixo do tapete e não foi ajustado. Não foi corrigido, não foi resolvido. Então, nessa pandemia, foi mostrando muitas situações. Houve casos de divórcio, igual eu falei também, essas questões, essas crises. Então, as pessoas que já tinham esse alicerce em Cristo, que já tinham as coisas resolvidas, elas souberam lidar. As tempestades vieram, mas como essa casa estava firmada na rocha, ela soube, a estrutura dela permaneceu firme, não foi afetada. E é isso que o Senhor, Ele quer. Ele quer que nós, independente das situações, nós estejamos firmados nele, alicerçados nele. Para que quando vier uma situação ou outra, isso não venha nos abalar. Aleluia. E uma das coisas aqui que eu quero estar falando, que quando acontece esse tipo de situação na nossa vida, um dos primeiros passos que nós temos é que nos posicionar. A gente precisa se posicionar, fechar as brechas. Onde é que estão essas brechas? É o primeiro. Eu quero falar a respeito da teoria das janelas quebradas, que é uma teoria em que dois cientistas americanos, nos anos 80, eles fizeram um experimento. Sim. Havia um prédio em um bairro lá nos Estados Unidos, e aí eles pegaram esse prédio e quebraram uma janela. E ao passar 2 dias, os vândalos lá entenderam o quê? Que aquele prédio estava abandonado. Ou seja, não tinha nenhuma autoridade ali dentro. Estava vazio. Então eles tomaram conta e destruíram aquele prédio. Aí ele fez um outro experimento aqui também. Ele pegou um carro e colocou em um bairro nobre, nos Estados Unidos. E ele deixou o carro intacto, sem estar quebrado, sem nada. Ninguém mexeu. Mas ele pegou, poucas horas depois, ele quebrou uma janela. Os vândalos entenderam o quê? Que não tinha dono, eles arrebentaram com o carro. Então, da mesma forma é a nossa vida. Quando o inimigo, ele percebe que nós não resolvemos alguma situação na nossa vida, que nós temos uma brecha, ele aproveita, ele arrebenta com tudo. Porque o papel dele é matar, roubar e destruir. E ele é o inimigo das nossas almas, porque ele sabe muito bem que nós temos essa promessa, nós somos salvos.
Nós temos, assim, a promessa de reinarmos com Cristo, de estar nas regiões celestiais. E ele sabe que o tempo dele está chegando. Então, ele quer ceifar vidas. Então, se ele encontrar brechas abertas em nós, ele vai fazer um rombo e vai estragar. Então, aqui, a gente tem que perceber onde foi que eu dei brecha. Por exemplo, uma pessoa, às vezes, está uma tristeza, uma depressão, alguma coisa. Qual que foi a raiz disso? Uma palavra? Foi uma ofensa? Uma falta de perdão? O orgulho? O que ocasionou isso? Meu Deus. Uma pessoa tem, por exemplo, algum problema em relação à questão, por exemplo, determinadas coisas fica ansiosa ou come. Ela tem que vigiar nesse aspecto. Mas as brechas principais aqui, por exemplo, nos lares mesmo, quando você, em relação à sua família, você não está atento ao que está acontecendo, e a sua família vira um palco para as coisas do inimigo, o inimigo faz uma festa, ele não perde a oportunidade em si. Então, aqui a gente precisa ficar muito atento em qual área da nossa vida que nós temos dado brecha, que a gente não resolveu e colocou debaixo do tapete. Satanás, ele quer agir ali. E ele sabe, se ele mexe naquele ponto fraco, ele começa a destruir cada um da família. Ele começa a fazer um arrumo em cada um. Então, o nosso principal papel nesse caso é posicionar e não deixar a janela quebrada. A janela quebrou, como consertar logo? Rápido. Vamos consertar logo. Aqui, quando nós não construímos a nossa casa sobre a rocha, mas sobre a areia, o que a Bíblia fala? Ela vem a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos e derrubam aquela casa. A Bíblia diz que aquela casa cai e é grande a queda. E é isso que o inimigo quer. Ele quer uma queda grande. Porque para a gente poder construir um caráter, uma reputação, demora, mas a queda é dali para ali. Ah, logo fulano, ciclano. Então nós precisamos muito vigiar. Nós somos muito falhos. Nós dependemos do Senhor. A misericórdia dele se renova, né, a cada manhã. E nós somos gratos. Mas às vezes o ser humano em si, ele observa muito isso. Então aqui nesse sentido, a gente vigiar em relação como está o nosso alicerce. Observar. Nós estamos nos posicionando, está passando algo. Então, analisar como que está a minha emoção, como que está a minha família, como que está a questão, por exemplo, de quem tem filhos. Está se posicionando na escola, está olhando as disciplinas, matéria, o professor, o que está acontecendo ali, o que está gerando aquilo ali, o que está proporcionando para o teu filho. Você está vendo, está atento? Porque o papel do inimigo hoje está de forma muito aberta, ele está investindo pesadamente contra a família, contra crianças, contra adolescentes, sem dó. E se nós não vigiarmos, se a família não vigiar, Satanás entra e derruba e destrói. Uma vez houve um caso em que uma irmã me contou em relação assim que ela acabou adquirindo um material, na verdade, aliás, essa irmã contou para uma outra pessoa, né? Eu fiquei sabendo, a pessoa próxima, que ela acabou adquirindo um material que não era legal. Um material que tinha coisas pesadas de canal secular, assim, na televisão, e algo que não fazia bem. E ela acabou adquirindo aquilo ali. E ela começou a assistir com o esposo dela. O casamento dela foi destruído, e ele acabou trocando ela por outra pessoa. Aí ela começou a fazer as campanhas novamente para poder restaurar o casamento dela. Uma brecha, uma coisinha. Então nós temos que ficar atentos, porque não são nas grandes coisas que a gente tropeça, nas pequenas. É nas pequenas que a gente não percebe. Então a gente tem que vigiar constantemente, às vezes não é fácil. Mas se a gente ficar todo dia, diariamente, a gente comer da palavra, a gente ter um momento com o Senhor, Senhor, me orienta as pessoas certas, que é para me ter amizade, né? Quais são as pessoas que é referência do Senhor para me ajudar a resolver aquele problema que eu estou passando? Eu não estou só. Se eu não tenho força, eu não consigo. Qual que é a pessoa que é referência para te ajudar, que é cristã, que possa estar te auxiliando? Então, tem vários caminhos. Você não está sozinho. Então, a gente precisa... Gi,
Gi, tá dando uma travadinha aí. Nós vamos orar para que Deus abra os microfones. Tá travando um pouquinho. Tá Quando travando você meu? abaixa, trava. Quando você abaixa assim, dá uma travadinha. Mas prossegue. Deixa Deus te usar. Vamos orar, irmãos, porque tá dando uma travadinha. Povo de Deus, vamos orar. Amém. Voltou? Aleluia. Tá voltando aos poucos. Tá dando aquele girinho assim, né? Amém. Melhorando. Aí. É o, Também embaixadinho. Sinal, né? é o sinal. Sim. Vixe, deixa eu até desligar. Vou tentar até desativar algumas internets aqui para ver se vai melhorando. Tá bom, querida. Pode ficar à vontade. Mas que Aqui. palavra abençoada. Você falando aí sobre escolas, né, e tudo. Nós estamos vivendo num tempo onde, né, os nossos filhos têm que demonstrar ser cristão no ambiente escolar. Não é? É ali que está passando a prova de fogo, igual foi com Daniel e os seus amigos, lá na Babilônia. Eles tiveram que provar que serviam a Deus no meio de toda aquela opressão. E hoje os nossos filhos têm que provar, né, neste ambiente, que eles também não vão sofrer lavagens de pensamento e nem pressão psicológica para impedir que eles sirvam a Deus. Gi, tá ainda dando aquele girinho, tá travando ainda. Mas é isso mesmo, Gi. Deus realmente tem nos abençoado, demonstrando que muitos filhos não se deixam abalar com os ensinos, né, deste mundo. Aleluia. Ela deu uma saidinha, irmãos. Eu creio que é porque está lá travando, mas nós vamos chamá-la de novo. Travou, Gi. Eu vou te chamar de novo, Gi. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Agora nem está me aparecendo a Gi. Ah, apareceu. Amém. Mandei o convite, Gi. Aleluia. Glória a Deus. Gi, cadê você? Tá tudo escuro. Ah, voltou. Pode Meu falar. Deus, tem misericórdia. É que o tempo aqui tá fechando, Bel. Pesada, minha filha. O tempo também tá fechando aqui. Aqui é São Paulo, terra da garota. Tá tudo branco lá fora. Tá garoando e tá tudo branco, ó, o tempo. Jesus. Pode continuar? Amém, irmã Patrícia. Isso mesmo, tá repreendido em nome de Jesus tudo que impede, irmã. Vai ajudando em oração aí, irmã Patrícia. Continua, Gi. Amém. Agora tá normal, tá ouvindo, Bel? Tá, e a Patrícia falando, tá excelente. Pode continuar. Beleza. Então, assim, a gente também tem que observar quais são os efeitos de primeiro, segundo e terceiro grau. Você viu que deu uma paradinha, Gi? Sim, tá aqui, tá... É a minha internet quando você mesmo. chega assim, ó, próximo, dá para te ouvir. Quando você chega assim, ó. Aí? Isso, fica assim que tá dando para ouvir. Tá. Ele começa a travar um pouquinho. Então, a gente tem que perceber, eu achei muito interessante no ano passado, quando eu escutei, quais são os efeitos de primeiro, segundo, terceiro grau que nós temos que observar na nossa vida. Por exemplo, uma coisa bem simples, a questão da saúde. Se eu ficar sedentário, não me cuidar, querer só a zona de conforto, querer ficar na poltrona em si, efeito de primeiro grau, zona de conforto, é uma delícia. Mas aí vem o efeito de segundo grau. Qual que é o efeito de segundo grau? Eu posso estar ganhando peso. Aí o terceiro grau, a pessoa pode criar uma obesidade ou problemas de saúde muito grave por conta de algo que ela deixou acumular.
tiveram efeitos a longo prazo. Então, esses efeitos nós temos que analisar muito em cada área da nossa vida. A gente precisa ficar, assim, muito atento. Se eu não posicionar, igual eu disse, quais são os efeitos que eu vou ter a longo prazo? O que pode estar acontecendo? Nesse sentido. Porque Deus nos chamou, Deus, assim, Ele nos fez mordomo, e essa palavra mexe muito comigo e me causa muito impacto. Porque eu sinto uma responsabilidade tão grande que eu fico assim, meu Deus, eu preciso melhorar. Deus nos chamou para ser mordomos, e mordomo é você administrar algo, governar sobre algo. Então, mordomia, o Senhor quer que nós sejamos excelentes mordomos. Para chegar naquele dia, ter que apresentar a Ele em cada área da vida. Então, a mordomia que Ele quer que você aplique. E nós somos responsáveis pela mordomia, aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos, nós somos responsáveis para chegar naquele momento apresentar diante do Senhor. Então, aqui, Deus nos chamou para a gente governar, para a gente dominar, para a gente romper, para a gente não dominar esse. Tá travando, Gi. Tá dando uma travadinha de novo. Corrigir. Ô, Gi, tá dando uma travadinha de novo. Travou. Pois é, olha. Vamos orar tem aí. Misericórdia. Travar essa... Tem misericórdia. Misericórdia, Então, a palavra tão boa essa aí, viu? Quão boa essa palavra que você está trazendo aí para nós, sobre a mordomia. Então, é algo Aí, que... Dá para falar? Tá voltando, né? Pode falar. Pode falar, né? Então, Deus nos coloca como mordomos. Ele nos dá algo para administrar e a gente precisa dar conta para ele no final. Então, uma responsabilidade muito grande, né? É como aquele exemplo, se Deus fosse o Batman e aquele mordomo fôssemos nós. Então, nós podemos desfrutar de tudo. Mas nós temos que zelar e estar multiplicando e transbordando também. Sim. Eu quero estar falando sobre de antifrágeis. Eu não sei se você já ouviu falar do Nassim Taleb, que é um escritor, que ele tem um livro que fala sobre antifrágil, coisas que se beneficiam com o caos. Esse livro em si eu não cheguei a ler, mas essa mensagem que eu ouvi esses dias tocou muito forte assim no meu coração, porque era algo que eu precisava escutar. Então, o Senhor, às vezes, um vídeo, uma coisa ainda da palavra, ele te direciona, ele fala com você. Então, aqui, o que ele falou? O que é frágil? Primeira coisa. Frágil é algo que não aguenta a pressão, que se rompe. Por exemplo, estresse, se alguma pressão quebra. Um exemplo, taça de cristal. E o que é a questão do robusto? Robusto, por exemplo, já é o exemplo de uma rocha, algo que não se abala, por exemplo, assim. Então, a taça de cristal é algo frágil, que se rompe, que se quebra, né? Então, vamos colocar que o efeito frágil é o efeito o quê? Negativo. E a questão aqui do robusto, que é a rocha, é o efeito neutro. Então, o que o autor fala? O que é antifrágil? Antifrágil é quando, apesar das situações difíceis, quando você recebe uma pressão, você recebe um estresse, você sai mais forte daquela situação do que quando você entrou. E eu creio que é isso que Deus quer que nós sejamos, antifrágeis. Você entrou numa situação difícil, você não está só. O Senhor está com você no seu barco. Você não está enfrentando a tempestade sozinho. A Bíblia fala claramente aqui que Jesus dizia que nós passaríamos por tribulações, por situações difíceis, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Amém. Verdade.
quando fala... Deus, de todo mal, Senhor, destrava, Senhor, tudo. Meu Deus, entra, Senhor. Eu gosto muito do conceito do bispo J.B. Carvalho, que ele fala o que significa paz no livro Metanoia. Ele fala: paz não é ausência de conflitos, paz é autoridade sobre o caos. Então, eita glória! Quando nós passarmos, Deus o livre, se Deus nos guarde, mas eu sei que há situações difíceis, a vitória vem diante disso, né? Então, quando a gente passa por situações difíceis na nossa vida, o Senhor falou: olha, eu estou te dando autoridade sobre esse caos. Então, assim, essa paz que gera do seu interior para o seu exterior, é o Senhor que dá essa autoridade quando nós permitimos. Ele fala: filha, Amém. Eu estou te dando autoridade sobre o caos. E aqui também, eu quero, assim, aproveitar, assim, Bel, antes de finalizar a live, convidar as pessoas, para as pessoas não desistirem. Para que, às vezes, está passando uma situação tão difícil, tão complicada na vida, que pensa que não tem mais jeito. E quanto à vida, há esperança. Então, que você não desista. O Senhor não te chamou para ficar por baixo. O Senhor não te chamou para ficar nos cantos, para se sentir uma pessoa frágil, rejeitada, vulnerável. É verdade. Aleluia, Senhor Jesus, destrava, Senhor, destrava essa live, Senhor, no nome de Jesus. Meu Deus, destrava, Senhor, destrava. Misericórdia, Jesus. Irmãos, a batalha é grande, porque a palavra tem poder, ela gera vida. E o inimigo sabe disso e está fazendo travar. Meu Deus, está travando, Senhor, tem misericórdia. Mas assim, o que eu quero colocar é que ninguém desista. Que você não desista. Que você seja um antifrágil do Senhor. Que você saia muito melhor naquela situação difícil que você entrou, que você saia melhor. Por quê? Porque lá na frente tem benefícios. Tem vitórias escondidas atrás dessa luta. Tem bênçãos do Senhor lá e o inimigo não quer que você atravesse o mar. Ele não quer. É como aquela questão lá de Jesus, que estava a multidão à beira do mar. Jesus estava no barco ensinando e ele chamou só os discípulos para poder estar passando, né? Para poder estar indo para uma outra, para entrar no barco e ir para outra região. E aí, o que acontece? Uma tempestade, Jesus está descansando, está dormindo ali, e de repente começa aquele desespero. E aí eles começam: mestre, 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 caindo água para todo lado. Jesus está ali, testando eles, né? Jesus simplesmente dá ordem para a tempestade e pronto. O inimigo usa situações para tentar parar o seu destino. Aquilo ali podia ser uma forma, mas Jesus falou: mar, aquieta-te, acalma-te. Porque lá na frente tinha um endemoniado para ser salvo daquela situação, para ser expulso aquele demônio. Deus tinha um propósito naquela vida. Então, muitas vezes, existem bênçãos ali por trás daquela situação e a gente não percebe. E a gente se frustra e coloca ali daquela forma e o Senhor não tem como estar agindo. Então, Deus nos deu paz, autoridade sobre o caos. O Senhor quer que nós sejamos antifrágeis, porque você não é a sua dor, você não é a luta que você está passando, você não é essa fase, você não é essa estação. Você é muito mais que isso. Você é um filme completo. Você não é uma fotografia. Então, que você não desista, que você se posicione, que você feche as brechas, que você analise aonde o inimigo tem tentado destruir a sua vida ou a sua família e você se posicione. Como você falou a questão da escola também, tem um Instagram do Dr. Guilherme Shelby, que é o Procurador da República, que ele coloca lá no Instagram dele os artigos da Constituição, dos outros códigos, para os pais se posicionarem na escola, para saber os direitos e os deveres, posicionar contra todas as questões que estão sendo impostas contra a família. Então, para se posicionar. Então, o que você pode estar fazendo de diferente? O que eu posso tirar de coisas positivas daquilo que eu enfrento? Então, Deus nos chamou para nós reinarmos, dominarmos. O inimigo quer distorcer a nossa identidade. Nós somos filhos amados do Pai.
Nós não somos aquela situação adornada, nós temos que ter uma identidade firmada no Senhor, saber quem nós somos diariamente. Então, quem está nos ouvindo, invista em conhecimento, autoconhecimento, inteligência emocional, a palavra de Deus, mentorias, o que puder. Está passando alguma situação? Busque pessoas, referências, que são cristãs, que têm autoridade naquele assunto, que passou por aquilo e venceu de verdade, tem o que falar, e vá atrás ali e resolva aquela situação. Deus não quer que a gente fique parado em determinada situação. Então, o que eu desejo é que Deus abençoe cada família, cada pessoa que está ouvindo, que vai ouvir esta live, que Deus te chamou para você vencer, para você reinar e governar sobre a terra, você e a sua família. Que Deus abençoe cada vida, porque saiba que tudo na vida, como termina, é que se conta. Se há vida, há esperança. Deus abençoe. Bel, faz uma oração assim, porque senão pode travar, né? Ô Gi, eu quero te dizer quanto Deus te usou aqui nessa tarde, Gia. Deus falou comigo, sabe? Toda vez que tem live eu falo, Senhor, fala comigo também. E Deus te usou muito, viu? O inimigo tentou, pelejou, mas não conseguiu, né? Porque nós somos até o fim, porque nós somos persistentes. Nós somos daquelas crentes que persistem, né, Gi? Isso mesmo. Isso aí. E olha que bênção. Assim, eu quero te dizer que Deus continue te usando mais e mais. Nós vamos ter mais lives aí, viu? Para você trazer mais de Deus para as pessoas. Olha, com certeza, quando a gente está passando por vendavais, Deus levanta pessoas para nos ajudar, não é? É o que você disse aí. E eu posso te dizer que você e a Michele foram pessoas que Deus levantou também na minha vida, quando eu estive em Mato Grosso. Deus levantou muitas pessoas. Aqui em São Paulo também, eu às vezes passo por dificuldades, mas Deus tem levantado. Essa semana mesmo, Deus tem me mostrado o quanto Ele tem me amado e cuidado de mim e da minha família. E eu louvo muito a Deus. E que Deus continue te usando grandemente. Vamos orar então, amada. Amém, amiga. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, Senhor, por esta live, Família aos Pés de Jesus, pela mensagem que a tua serva trouxe, Senhor, de estarmos firmados na rocha, como aquele homem que construiu a sua casa na rocha. Senhor, os dias são difíceis, as famílias têm sido atacadas, mas o Senhor é Deus e agindo o Senhor ninguém pode impedir. À nossa frente está o general dos generais. Meu Deus, que possamos não ser pessoas acomodadas, não sermos pesados, mas sejamos mordomos na tua obra. Que o Senhor nos ajude a ser mordomos e que possamos saber administrar a nossa vida espiritual, administrar, Senhor, o que temos no teu reino, Senhor, para que usemos as ferramentas que o Senhor tem nos dado para o teu reino. Abençoa a Gi, a família dela, a todos que estão nos ouvindo, que o Senhor venha alcançar lares e famílias nessa tarde, dando a tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Um beijo. Fica com Deus aí. Dá um abraço todos aí da sua família, tá, querida? Amém. Deus abençoe você. Meu coração, viu? Coraçãozinho para você. Realmente. Amém, Deus Bel. abençoe. Um beijo. Deus abençoe. Um beijo. Fica na paz. Deus abençoe.